A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo de número 8, diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha só que testemunho maravilhoso que nos é dado acerca de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Estevão era homem cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eu quero usar esse verso para trazer para nós do que nós devemos ser cheios. Estevão era cheio de fé, Estevão era cheio de poder. O cristão deve ser cheio de fé, porque sem fé é impossível de agradar a Deus. Então olha a importância de sermos cheios de fé. Não só cheio de fé, mas também cheio do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. E aqui no texto de Atos 6, nós vamos ver outras coisas que devemos ser cheios. Atos 6:5 diz: E esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão. Repete aqui, homem cheio de fé e do Espírito Santo. A razão que Estevão era um homem cheio de fé, porque ele era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, ele era cheio de fé, de poder e cheio também de sabedoria. Atos capítulo 6, verso 3, na escolha dos irmãos que iriam servir como diáconos da igreja, diz: Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Portanto, nós devemos ser cheios de fé, cheios de poder, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Estevão era um homem cheio de sabedoria. Olha, o Atos 6:10 diz: E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Portanto, nós devemos ser cheios de fé, nós devemos ser cheios de poder, devemos ser cheios do Espírito Santo e devemos ser cheios de sabedoria. Tiago disse: alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá gratuitamente. Peça, porém, com fé, e ser-lhe-á dado. Então, cheio de fé, cheio de poder, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Que mais nós devemos ser cheios? Atos capítulo 13, versículo de número 52, está escrito assim: E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Note aí, sabedoria, Espírito Santo, poder, Espírito Santo, cheios de alegria e do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá essa alegria. Cheios de fé, cheios de poder, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de alegria. Romanos capítulo 15, versículo de número 14, lemos o seguinte: Eu próprio, irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos está cheios de bondade. O cristão também deve ser cheio de bondade. Alegria, bondade são fruto do Espírito em nós, a fé também. Então, cheio de bondade. 2 Coríntios, capítulo 7, verso de número 4, lemos assim, 2 Coríntios 7, 4. Está escrito: Grande a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação. O apóstolo Paulo estava cheio de consolação. Nós também devemos estar cheios de consolação para consolar aqueles que precisam. Filipenses capítulo 1, verso de número 11, está escrito assim: cheios de fruto de justiça. O cristão também deve ser cheio de frutos de justiça.
Em Colossenses, capítulo 1, verso 9, está escrito: por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Como é bom o cristão ser cheio do conhecimento da vontade de Deus para a vida dele. E por último, Efésios capítulo 3, versículo de número 19, diz assim, Efésios 3:19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que o cristão seja cheio de toda a plenitude de Deus em sua vida, ser cheio da vontade, da plenitude de Deus, ser cheio de Deus. 10 coisas que devemos ser cheios. Primeiro, cheio de fé. Segundo, cheio de poder. Terceiro, cheio do Espírito Santo. Quarto, cheio de sabedoria. Quinto, cheios de alegria. Sexto, cheios de bondade. Sétimo, cheios de consolação. Oitavo, cheios de justiça. Nono, cheios de conhecimento da sua vontade. E décimos, cheios da plenitude de Deus. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva, clique no playlist, ali você vai encontrar as pastas, toda a Bíblia comentada para você, capítulo por capítulo, verso por verso. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.